Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu. Oi, gente. Boa noite. Que alegria poder estar com você aqui hoje. Espero que nesse nosso encontro aqui você se desenvolva mais espiritualmente. O objetivo desse encontro é justamente isso. É que eu e você possamos nos desenvolver espiritualmente, possamos crescer espiritualmente. Esse é o nosso tema, o desenvolvimento, crescimento espiritual. Tenho certeza que todos nós que buscamos a Deus, que queremos conhecer um pouco mais a Sua palavra, queremos não ficar estagnados, mas queremos amadurecer, queremos desenvolver. Então, eu queria falar sobre esse tema. Nas próximas semanas, nós vamos pensar sobre esse assunto. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero dizer para você da minha alegria, da minha felicidade, porque hoje é um dia muito especial, um dia muito importante na história da nossa igreja. Nesse momento que você está aqui assistindo esse vídeo é gravado, eu não estou aqui ao vivo com você, muito embora eu me preparei, gravei esse estudo para que você possa receber a melhor palavra possível e para que você possa crescer e se desenvolver aqui junto comigo nesse estudo, mas nessa hora eu estou reunido com outro grupo de nossa igreja, de maneira presencial. E esse outro grupo é o grupo de pessoas que aceitaram o desafio de liderar pequenos grupos. Hoje nós estamos dando o primeiro passo na direção de termos pequenos grupos multiplicadores em nossa igreja. Há um grupo reunido, um grupo de pessoas que entendeu um chamado, entendeu um propósito, entendeu a responsabilidade com a grande comissão e a responsabilidade em cuidar de pessoas. Um líder de pequeno grupo, na verdade, é isso, ele é um cuidador de pessoas. É alguém que vai ser um facilitador para que a obra de Deus aconteça na vida de outras pessoas. Então, nessa hora, eu estou reunido com um grupo de pessoas e nós estamos muito felizes por aquilo que Deus vai poder fazer em nossa história, na história de nossa igreja. Então, guarda essa data. Hoje é dia 2 de junho de 2022. Esse dia é o dia onde nós estamos dando o primeiro passo nessa direção. Tenho certeza que muitas coisas vão acontecer. Tenho certeza que muitas coisas boas Deus vai realizar em nossa igreja através dessa ação de pequenos grupos. Então, queridos, eu quero que você ore por nós, que você ore por pessoas, as pessoas que no futuro serão agregadas a esses pequenos grupos, pessoas que vão conhecer Jesus através dos nossos encontros em pequenos grupos, onde Cristo será apresentado. Então, ore por isso. E uma outra coisa que eu quero pedir para você: se você ainda não preencheu aquele formulário que eu divulguei a respeito de pequenos grupos, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar ali em 2 minutinhos, bem rápido, você preenche dizendo qual é a sua intenção a respeito de pequeno grupo. Você quer participar? Você quer receber um pequeno grupo na sua casa? Você quer liderar um pequeno grupo? Você quer liderar um pequeno grupo, mas não na sua casa? Enfim, você vai poder responder ali diversas perguntas para nos dar uma noção melhor daquilo que você espera a respeito de pequenos grupos, se você tem intenção de participar e os dias que para você seriam a melhor possibilidade de participar de um pequeno grupo. Então preencha esse formulário, porque ele vai nos ajudar muito daqui a algum tempo, quando nós formos começar esse grupo. Primeiramente, essa equipe, esse grupo vai estar reunido. Nós estamos estudando o mesmo tema que você vai estudar essa noite, mas um pouquinho mais, um pouquinho além, falando um pouquinho mais sobre cuidado com vidas, com pessoas, sobre liderança de pequenos grupos. E quando, né, daqui a pouco esse grupo estiver mais firme, então, nesse caminhar com Deus aí, nós vamos então abrir novos pequenos grupos na nossa igreja. Por enquanto, temos só, iniciando hoje, o pequeno grupo protótipo, é assim que nós estamos chamando. Então, querido, ore por isso e participa, se envolve. Coloque diante de Deus a sua vida para que você também possa ser usado para que pessoas conheçam a Jesus, ok? Então vamos lá, quero entrar no tema dessa noite, quero te convidar a prestar atenção nesse tema aqui. Estamos falando sobre desenvolvimento espiritual. Então, querido, eu vou ir passando os slides aqui
e você vai acompanhando comigo aí o tema dessa noite. E eu queria começar, queridos, esse estudo sobre desenvolvimento espiritual, eu queria começar com uma pergunta. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para a sua vida com Deus, qual seria? Pensa um pouquinho aí. Pensa um pouquinho qual nota você daria para o teu relacionamento com Deus. Avalia a tua dedicação ao Senhor, o quanto você lê e conhece da Bíblia, avalia o quanto tempo você investe na oração, avalia a tua obediência à palavra de Deus, aquilo que Deus tem ordenado, a tua obediência à grande comissão, o teu envolvimento com pessoas, abençoando pessoas. Avalia o máximo de coisas que você puder avaliar e tenta dar uma nota aí de 0 a 10 sobre a tua vida com Deus. Que nota você daria? Agora, uma segunda pergunta, queridos, é qual seria a nota que Deus daria? Que nota Deus daria para você? Bom, eu tenho certeza que nenhum de nós tiraria um 10. Eu tenho certeza que Deus jamais daria um 10 para nós, considerando que nós ainda estamos num processo de maturidade, de crescimento espiritual. Nós não atingimos a perfeição. Só na eternidade, só no céu. Lá sim, todos nós teremos 10. Mas agora, todos nós estamos aí na batalha, na luta, para poder chegar lá. Mas eu também imagino, queridos, que algumas pessoas tenham se dado notas diferentes das notas que Deus deu. Alguns se deram notas menores do que as notas que Deus daria para você. Algumas pessoas têm a tendência, né, de minimizar a si próprios, minimizar o próprio esforço, minimizar a própria dedicação, a supervalorizar os problemas, os erros, os pecados. Ao passo que outras pessoas têm a tendência de supervalorizar a si próprios. O fato é que a nossa nota, normalmente, ela vai ser diferente da nota de Deus, porque Deus conhece a gente realmente como somos. Mas, queridos, em se tratando de desenvolvimento espiritual, em crescimento espiritual, ou maturidade cristã, né, uma outra palavra, uma outra forma de designar isso que nós estamos falando aqui, em se tratando sobre isso, eu creio que muitos de nós, talvez a grande maioria, acreditemos que estamos melhor do que realmente estamos. E eu quero usar um texto para começar a falar sobre isso. O texto está lá em Hebreus, né? Esse texto, ele vai dizer o seguinte, acompanha comigo aí o texto. Ele diz o seguinte, então, esse texto. Ele diz assim, ó: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Esse é o texto, então, de Hebreus, capítulo 5, versos do 11 a 14. E o que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto é que esse texto ele fala sobre uma forte relação que há entre o tempo e a maturidade, entre o tempo e o desenvolvimento. Há uma relação íntima que liga essas duas coisas. O texto vai dizer ali, olha, nós temos muito que ensinar para vocês, temos muitas coisas para falar, só que vocês não vão conseguir compreender. Vocês, ou seja, não são maduros o suficiente para entender esses assuntos. E aí o autor de Hebreus vai dizer assim, olha, levando em consideração o tempo decorrido, o tempo que já passou desde que vocês, desde que vocês receberam o ensinamento da fé, vocês deveriam ser mestres. Então, veja, ele está falando sobre um desenvolvimento espiritual, ou seja, aqui ele não está falando de sala de aula, né? Ele não está falando de ser mestre, professor, mas ele está falando de um desenvolvimento desde que receberam os ensinos da palavra, aqueles cristãos ali deveriam estar maduros o suficiente para receber ensinos sólidos, ensinos profundos. Mas ele está dizendo, olha, vocês desde quando receberam a palavra, agora deveriam ser mestres. Então ele está dizendo o seguinte, que tem um tempo que se relaciona
com a nossa maturidade, o nosso desenvolvimento. E se a gente quiser comparar isso com o desenvolvimento humano, né, nós tratamos essa relação do desenvolvimento com o tempo, né, em todo momento, o tempo todo, eu ia dizer, né? Nós temos uma criança, de repente ela nasce, né, logo em seguida ela começa a balbuciar as primeiras palavras, daqui a pouquinho já está engatinhando, daqui a pouquinho é hora já de criar um pouquinho de coragem para ficar em pé, e aí essa criança daqui a pouquinho está dando os primeiros passos, né, e está ali começando a caminhar, depois, né, daqui a pouquinho já está brincando, correndo, vai se desenvolvendo. À medida que a criança se desenvolve, que o tempo vai passando, ela tem que demonstrar desenvolvimento. Daqui a pouco chega na fase de ir para a escola e tem que, né, aprender ali a lidar com as letras, com os números. Daqui a pouco está formando frases, está escrevendo, fazendo contas, vai se desenvolvendo. Vai atingindo, né, gradativamente uma maturidade de acordo com o tempo, com a idade que tem. Essa relação na vida espiritual também é importante, também é necessário observarmos e entendermos isso, que na vida espiritual nós precisamos também desenvolver, também irmos adiante. Não podemos ficar parados, não podemos ter uma relação de tempo tão diferente assim com aquilo que se espera no que diz respeito ao tempo que nós recebemos o Evangelho. É claro que não há uma fórmula matemática, cada pessoa é diferente uma da outra, as experiências são diferentes umas das outras, mas de maneira geral, o tempo ele vai revelar um mínimo de desenvolvimento que nós precisamos ter. Então, eu queria que hoje nós pensássemos sobre o nosso desenvolvimento espiritual. Como eu disse, se você pudesse dar uma nota, considerando agora, né, pensa assim, bom, uma coisa é você dar uma nota para você espiritualmente, né, analisando a tua vida com Deus, considerando o teu momento hoje. Mas e se você considerar todo o tempo, desde quando você se converteu, de quando você recebeu Jesus, de quando a palavra foi lhe ensinada, a nota agora seria diferente? Ou seria a mesma ainda? Se você levar em consideração esse fator tempo, será que a nota seria diferente? Será que você tem aquele notão que você imagina que tem? Ou será que essa nota seria menor? Sejamos sinceros conosco mesmos, né? Será que a nossa nota seria diferente? Bem, eu quero aprofundar um pouquinho mais o pensamento a respeito disso, então dá uma olhadinha nesse texto que nós vamos ler aqui agora, e esse texto diz o seguinte: Filhinhos, escreva vocês, porque porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escreva vocês, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escreva vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Escreva vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Isso é 1 João, capítulo 2, versos 12 ao 14. Aqui, João ele está usando uma figura para ilustrar, né, etapas no desenvolvimento espiritual daqueles cristãos. Nós aqui não estamos, né, o texto não trata de maneira nenhuma de filhinhos, de crianças, né, literalmente, ou de jovens, literalmente, ou de pais. Não está escrevendo para pais, para pessoas que têm filhos, ou para pessoas que são realmente jovens. Não, a relação aqui é com o tempo de desenvolvimento. Aqueles que ainda são crianças na fé, são filhinhos. Aqueles que já estão vivendo uma fase de juventude, de maturidade, e outros que já estão numa outra fase mais avançada. E ele está escrevendo para eles, identificando que para essas pessoas, que os leitores dessa carta, são pessoas que estão em diferentes fases diferentes do seu desenvolvimento espiritual. Então eu queria entender com você um pouquinho disso, eu queria olhar para essas coisas. Primeiro, né, nesse primeiro estágio do desenvolvimento espiritual, ele está falando de filhinhos, aqueles que são, né, os que estão iniciando a sua fé. E o que significa isso, né? E eu quero tratar cada um desses estágios aqui para que você possa avaliar a sua vida e agora não mais dar uma nota, mas tentar se identificar
nesses estágios aqui. O primeiro deles, né, o estágio dos filhinhos, aqueles que nasceram de novo. Então, filhinhos significa o quê? Significa que nascer de novo, é o estágio do novo nascimento. São aqueles que receberam a palavra, receberam Jesus no seu coração, estão começando a sua caminhada na fé. E é óbvio, queridos, que a gente precisa entender que isso aqui é muito importante, porque o novo nascimento é o que marca em cada um de nós o nosso início da caminhada cristã, é o início onde começa o nosso desenvolvimento na vida cristã. Então, primeira coisa, você realmente já nasceu de novo? Ou você é só um simpatizante da igreja, simpatizante do evangelho? Você teve uma experiência genuína com Jesus, uma experiência de salvação, de conversão mesmo, de mudança de vida? Você já é um desses filhinhos, né? Você já passou por esse processo de salvação, onde você realmente nasceu de novo, né? E o que mais? Os filhinhos são aqueles que reconhecem o perdão dos pecados. Estão vivendo essa fase onde eles reconhecem que os seus pecados foram perdoados. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados através de Cristo Jesus. Aqueles que estão lá no início da fé estão reconhecendo, estão vivendo essa alegria de saber que foram perdoados. Então, queridos, em que estágio você está? Você é um desses novos que está começando, que está vivendo esse momento onde reconhece que os teus pecados foram perdoados, mas ainda está engatinhando, não tem profundidade, está vivendo nesse momento de, ok, alegria e satisfação por ter sido perdoado, excelente, ótimo, precisamos disso, mas os filhinhos, você percebe que eles ficam por aqui. É o novo nascimento, começou de novo. Então, a primeira coisa, nasceu de novo. Você está entendendo que você de fato foi perdoado por Jesus? Está entendendo que de fato não há mais nenhuma condenação para você, porque você está em Cristo Jesus, como diz Romanos, capítulo 8, versículo 1? Né? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, os filhinhos é esse primeiro estágio. Né? E eles conhecem o Pai, o estágio de conhecer o Pai, estão caminhando nesse processo de conhecer cada vez mais Deus. Nasceram de novo porque se encontraram com Jesus. Entenderam que seus pecados foram perdoados, em Cristo receberam uma nova vida e estão nesse processo de conhecer a Deus. Ainda um conhecimento superficial, mas estão desenvolvendo. Conhecer a Deus, algo que é importante e faz parte desse estágio dos filhinhos, daqueles que estão começando. Depois, o segundo estágio, né, um degrau acima aí, os jovens, né? E o que é que caracteriza esse estágio da juventude espiritual, né? Vitória sobre o inimigo. Veja, os filhinhos, eles entenderam que foram perdoados, mas eles ainda estão vivendo momentos talvez de altos e baixos, momentos onde ele entende que foi perdoado, mas daqui a pouco ele tropeça e cai no pecado de novo. Agora aqui, a juventude é a fase de uma maturidade maior, aonde a pessoa começa a ter um pouquinho mais de domínio, começa a entender e começa a se fortalecer, e ela começa a ter vitória sobre o inimigo. Jovens, escrevam vocês, porque vocês venceram o inimigo. Então a juventude, né, cristã, a juventude nessa fase, né, essa fase da juventude, do desenvolvimento da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus, é a fase onde a gente começa a ter essa vitória sobre o inimigo. Então você conhece o Pai, você sabe que seus pecados foram perdoados, você de fato já nasceu de novo, obviamente, né? Mas você agora, pela maturidade, pelo desenvolvimento, você vive uma vida onde você vence o inimigo. O inimigo vem tentando te derrubar, você usa a palavra. O inimigo vem tentando te dar uma rasteira, você se mantém firme, em santidade. É a fase da juventude espiritual. Então, eu escrevo vocês jovens porque vocês têm vitória sobre o inimigo. Essa é a fase. É a fase do vigor espiritual. Jovens, escrevo vocês porque vocês são fortes. É o vigor espiritual, tem força. Força para poder vencer o inimigo, força para poder, no Senhor, suportar as provações, as tentações, se manter firmes. Então, em que estágio você está? Lá no início, ainda feliz pelo perdão dos pecados, conhecendo a Deus, mas ainda assim tropeçando, caindo, né? Ou você está na juventude, nessa fase de vigor e força, de você conseguir vencer, ter vitória sobre o inimigo? Como é que está a tua caminhada?
E mais ainda, os jovens e aqueles que permanecem na palavra. Escrevo porque a palavra do Senhor permanece em vocês. É por isso que tem força e vigor, é por isso que consegue vencer, né, o inimigo. Então, queridos, essa fase da juventude é a fase daquele que não está vivendo só o primeiro amor, aquele momento inicial, mas ele está se dedicando, ele está buscando, ele está desenvolvendo rápido. A fase da juventude na nossa vida, no desenvolvimento humano, normal, natural, é uma fase de grandes conquistas, fase de um salto na maturidade, deixa de ser criança e salta para uma vida adulta, começa a conquistar uma carreira, constrói família. A juventude é isso. É esse momento em que a pessoa vai alcançando novos horizontes. Espiritualmente, a mesma coisa. A palavra permanece, ele tem força, ele tem vigor, ele vence o inimigo, ele vai adiante. Então, em que momento você está? Qual é a tua fase espiritual? E aí, aqui, João vai falar sobre os filhinhos, os novinhos na fé, vai falar sobre os jovens, mas também sobre os pais, os maduros, né? Então ele está relacionando aqui 3 estágios, os maduros. E aí, sobre esses pais, o que é que ele diz? Os pais é o estágio de conhecer profundamente a Deus. Ele escreve lá, olha, pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que era desde o princípio. Conhecem profundamente a Deus, têm um relacionamento íntimo, profundo, não vivem mais nos altos e baixos, mas têm os princípios enraizados no seu coração, a palavra está enraizada no coração. Né? Davi escreveu: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a fase de maturidade, de compreender quem é Deus na profundidade. Então você um dia recebeu a palavra do Evangelho, a palavra de salvação, a boa nova da salvação. E ali você foi aprendendo que você foi perdoado, que você foi salvo por Jesus. Aí você vai se desenvolvendo e crendo que você pode lutar e vencer as tentações, as provações, tem força e vigor espiritual, vai conhecendo cada vez mais a Deus, vai se relacionando cada vez mais, até você chegar a essa vida adulta, né? Então ele está relacionado aqui, criança, juventude e vida adulta. Início da fé, o desenvolvimento da fé e agora aqui a fase adulta, fase onde você conhece profundamente a Deus. O que João está dizendo aqui é que nós temos que levar a nossa vida até o ponto de nós termos uma profundidade no nosso relacionamento com Deus. E quando isso acontece, queridos, o pai, ele é aquele que gera filhos. É nessa fase da vida em que nós começamos, né, na fase adulta, nós começamos a gerar filhos. Então, né, o nome aqui, a palavra pai utilizada aqui, ela traz essa conotação também, que pai é aquele que está gerando filhos. Ele está desenvolvendo a sua vida a ponto de ganhar outras pessoas para Jesus, a ponto de cuidar de outras pessoas, de poder ter os seus próprios filhinhos, levando eles no caminho do Senhor, conduzindo esses filhinhos na vida com Deus. Então, nós temos que nos desenvolver, e aí a importância, né, da relação com o tempo decorrido, precisamos nos desenvolver espiritualmente até o ponto de atingir a maturidade. A maturidade é quando nós chegamos no momento onde nós mesmos podemos ter filhos. Claro que esses filhos ou esses discípulos, para usar o termo que nós estávamos usando até agora no curso Relacionamento Discipulador, é o curso que nós tratamos até agora. Você pode olhar lá, você pode voltar no YouTube aí, ver os vídeos. Começamos em abril, né? Então dá uma olhadinha lá. Mas esse é o momento onde você vai, na tua vida espiritual, amadurecer a ponto de gerar os próprios filhos. Então, queridos, fazer discípulos é isso. Nós sabemos que somos maduros espiritualmente quando nós desenvolvemos até o momento, até o ponto da vida adulta, quando lá na vida adulta nós podemos gerar filhos. Um dia fomos filhinhos, fomos crianças. Depois devemos chegar à juventude, a poder lutar e vencer, a resistir às tentações, a ter força e vigor espiritual, a poder desenvolver grandes projetos, ter força para levar adiante a palavra do Senhor. Mas precisamos chegar no momento de nossa vida, onde nós, conhecendo profundamente a Deus, geramos filhos espirituais. Então, queridos,
nós precisamos avaliar as nossas vidas. Agora, mais uma vez, eu quero fazer para você a pergunta: que nota você se daria? Ou que estágio você está? Você está vivendo lá ainda como um filhinho, como um novato na fé? Como aquele que está vivendo ali, mas de altos e baixos, né? Conhece a palavra, mas ele vai, daqui a pouco, tropeça aqui, cai acolá, e assim vai levando a vida. Ou você está na juventude, né? Já tem conhecimento da palavra suficiente para poder resistir às tentações, resistir às provações, está começando a enraizar princípios no teu coração, ou você já está nessa fase adulta, aonde os princípios estão sólidos, aonde você conhece a Deus profundamente, ele conhece a sua vida, ele tratou você, ele trata o teu coração e você está gerando filhos. Na nossa vida espiritual, no desenvolvimento da nossa vida espiritual, nós precisamos chegar no momento de gerar filhos. É isso que nós precisamos. Então, eu quero convidar você a refletir sobre isso, pensar a respeito. De acordo com o tempo decorrido, desde o dia em que você recebeu o Evangelho até hoje, já era para você estar gerando filhos? Ou você era para pelo menos estar já aí nessa juventude espiritual, força e vigor? Será que você, assim como o autor de Hebreus escreveu, já era para ser mestre, era para estar gerando filhos, mas eu preciso aqui de novo tratar você como bebezinho espiritual, dar leitinho espiritual para você e não alimento sólido? Queridos, nós precisamos prestar atenção nisso, porque há uma relação íntima de tempo com relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Se você está identificando aí que o teu desenvolvimento não está natural, não está normal, não está como deveria ser, é hora de você colocar isso diante de Deus e Deus, me ajuda. Deus, molda aqui a minha vida, molda o meu coração, me ajuda a sair desse mesmismo que eu vivo, dessa maneira de continuar vivendo e tratando a fé, né, sem profundidade, sem buscar mais conhecimento, sem buscar mais relacionamentos, e aí poder mudar a minha maneira de ser. Poder me tornar maduro o suficiente para gerar filhos, levar a palavra a outras pessoas, cuidar de pessoas, como nós aprendemos no curso Relacionamento Discipulador, como a equipe que está agora reunida comigo, né? Os líderes de pequenos grupos vão aprender a cuidar desses filhinhos espirituais. Então, você deve chegar até aí, até essa maturidade de pai, podendo gerar filhos. Que você assuma diante de Deus esse compromisso de obediência ao chamado da grande comissão para gerar filhos, gerar discípulos. É para isso que nós estamos aqui, para fazer discípulos de Jesus. Então, coloque a tua vida diante de Jesus. Mude aquilo que você precisa mudar, para que você, de fato, possa amadurecer espiritualmente. Que estágio você está? Fica aqui a reflexão para você tentar se entender, ver aonde você está, e aí você pode, então, diante de Deus, tomar uma decisão, diante de Deus pedir ajuda, para que Ele te ajude e te conduza nesse processo de desenvolvimento. Ok? Eu quero encerrar esse tempo com uma oração junto com você, onde nós nos colocamos diante de Deus. Pai querido, Pai de amor, ouve os nossos corações agora. Ouve os corações daqueles que estão aqui falando contigo, te dizendo que precisam se desenvolver, que precisam crescer espiritualmente, amadurecer, que precisam chegar no estágio de pais espirituais, de levar adiante o evangelho da salvação, de fazer discípulos cumprindo a grande comissão, que é o nosso chamado, nossa responsabilidade, a nossa grande missão. Então, Jesus, que nós possamos lutar para poder desenvolver, para poder crescer, não ficar acomodados, mas poder de fato buscar em Ti, não pela nossa própria força, mas buscar em Jesus essa maturidade que tanto precisamos. Pai, assim nós oramos, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos e entregamos também aqueles futuros filhos que teremos, futuros discípulos de Jesus que nós ganharemos. Pai, usa cada um de nós para que isso aconteça. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que essa palavra de hoje possa te ajudar no teu desenvolvimento espiritual. Fica com Deus, uma boa noite e até domingo.